falou o Senhor. Esta foi a expressão usada pelo profeta Samuel, quando tomou em suas mãos uma pedra e a colocou na região entre Mispá e Sem, após Deus ter concedido vitória ao povo de Israel. No ano de 2024, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba usa esta mesma expressão para expressar a sua gratidão a Deus pelos 95 anos de sua trajetória. Esta linda história teve início com a chegada do pastor Bruno Skolimowski, na cidade de Curitiba, em 1928. Ele desenvolveu um trabalho de evangelização e organizou os primeiros cultos ainda nas residências das pessoas que aceitavam o Senhor Jesus como Salvador. Aos brasileiros e alemães ele pregava aos sábados à tarde e aos poloneses e ucranianos aos domingos à tarde. Os primeiros grupos auxiliaram o pastor Bruno na evangelização. Em 1929, fundou oficialmente a Assembleia de Deus em Curitiba. A igreja começou sua expansão e logo alcançou Araucária, Contenda, Poço Grande, Irati e Paulo Frontin. No início de 1939, o pastor Bruno Skolimowski passou a direção da igreja para o pastor Clímaco Bueno Asa, com mais de 200 membros em comunhão. O pastor Clímaco era de naturalidade colombiana e converteu-se ao evangelho em 1913 no estado do Pará. Foi auxiliar dedicado do pioneiro Daniel Berg, de quem seguiu os passos como copastor e evangelista na região da Estrada de Ferro Belém-Bragança, implantando várias igrejas nesta região. Ele foi consagrado em 1918 pelo também pioneiro Gunnar Wingren. Em 1939, o pastor Clímaco chegou em Curitiba e pastoreou esta igreja até o ano de 1942. Era um evangelista nato. Por isso, estendeu as atividades evangelísticas da igreja a dezenas de cidades no interior do estado do Paraná. Em novembro de 1942, o missionário sueco Simão Lundgren assumiu a direção da igreja em Curitiba. Nesta época não havia congregações, mas apenas pontos de pregação. A igreja era bem pobre e não existiam muitos recursos. Desenvolveu um trabalho extraordinário na área da evangelização, alcançando várias cidades e colônias. Nesta época foram evangelizadas as localidades de Pangaré, Agudos e foi estabelecida a igreja em São José dos Pinhais, primeira cidade vizinha com igreja construída. Nesse período organizou uma grande banda de música e desenvolveu o coral dos adultos e dos jovens. Também organizou uma grande banda juvenil. Os cultos eram realizados numa casa de madeira, adquirida e inaugurada em janeiro de 1937 pelo pastor Bruno Skolimowski, na Avenida Cândido de Abreu, 367. No domingo à tarde do dia 30 de maio de 1948, ano em que a igreja completava 19 anos, o pastor Simão Lundgren inaugurou o primeiro e novo templo da Assembleia de Deus em Curitiba. O pregador foi o pastor Alfredo Reikdal, da Assembleia de Deus do Ipiranga, São Paulo. Em seu pastorado, o Grupo Central de Evangelização Pro Literatura, composto pelos jovens da igreja, com a finalidade de difundir a palavra de Deus tanto na capital como no interior, através do Mensageiro da Paz, órgão oficial de notícias da Assembleia de Deus do Brasil. Em novembro de 1954, o pastor Bruno Skolimowski retornou a Curitiba. A igreja já estava bem maior, com um grupo de jovens realizando um excelente trabalho evangelístico. O pastor Bruno realizou uma intensa atividade de estudos bíblicos nas congregações e em várias cidades no estado do Paraná, e permaneceu em Curitiba até o ano de 1959. Em 1957, o pastor Delfino Brunelli assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Curitiba. Promoveu também, neste período, intensos estudos bíblicos na sede e nas congregações. Organizou diversas passeatas e desfiles com o objetivo de propagar a mensagem do Evangelho na cidade de Curitiba. No ano de 1958, realizou uma grande concentração no Dia da Bíblia, na Praça Tiradentes, com a participação de uma grande banda musical,
e desfilou pelas principais ruas de Curitiba. Ao término do dia, encerrou as atividades distribuindo bíblias e folhetos evangelísticos. Em 1959, o pastor Daniel Tavares Beltrão assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Curitiba. O pastor Daniel pastoreou igrejas em diversos estados do Brasil antes de chegar em Curitiba. No final do ano de 1959, o pastor Delfino Brunelli convidou o pastor Daniel para assumir a igreja em Curitiba. Ele enfrentou grandes desafios na liderança da igreja, mas ficou conhecido pelo amor ao próximo e pelo esforço intenso como apaziguador. Em 1960, o pastor Agenor Alves de Oliveira assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Curitiba. Em março de 1962, chegou em Curitiba o pastor José Pimentel de Carvalho. O pastor Pimentel pastoreou a igreja em Curitiba até o início do ano de 2011. Eu vim para ajudar um pouco o pastor que estava aqui em dificuldade, e não vim com o propósito de ficar. Eu não gostava de Curitiba. E aí as circunstâncias me prenderam aqui, porque o pastor, sem minha autorização, disse num culto de terça-feira, eu viajaria quarta para o Rio, disse num culto de terça-feira, o nome do pastor desta igreja de hoje em diante é José Pimentel de Carvalho. A igreja se levantou com uma aprovação e me quebrou a resistência. Daí estou aqui há quase 43 anos. O pastor Pimentel veio do Rio de Janeiro para esta cidade com toda a sua família. Ao seu lado, sempre presente, esteve a sua esposa, irmã Rosa Maria de Carvalho, conhecida por todos como Irmã Rosinha. A igreja contava, nesta época, com pouco mais de 1.800 membros e 7 congregações. Eu pedi ao pastor Agenor a caminhonete que ele tinha, uma rural. Pedi emprestado, rodei Curitiba, 3.000 e poucos quilômetros, rodando por aí para ver o que tinha. O Senhor pôs no meu coração, naqueles dias, e propus aos irmãos que estavam comigo, que sentaríamos uma igreja em cada bairro. Hoje, graças a Deus, temos 440 e poucas congregações. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Moradias Pirineus começou oficialmente em uma EBD no dia 1º de agosto de 1993, na antiga casa do irmão José Duarte, na rua Pedro Lopes, 282, Pinheirinho. Local que, posteriormente, tornou-se o templo oficial da congregação. A partir de 1995, com a iniciativa do pastor juntamente com os membros, a igreja ganhou uma nova estrutura, agora de alvenaria. Nesse tempo, a igreja se expandiu e aconteceram muitos cultos fervorosos. A igreja de Pirineus também contava com um salão social, apelidado carinhosamente de Barracão, local que era utilizado para salas de EBD e eventos em geral, e onde também abrigava uma casa pastoral. Este antigo barracão foi demolido e iniciado então uma obra ainda mais ousada de construção de um templo mais amplo para a congregação. A obra contou com a participação voluntária de inúmeros irmãos e concluída em meados de 2005. A Igreja de Pirineus nunca parou desde o seu início, com cultos fervorosos, louvor e adoração, EBDs, cursos de capacitação ministerial, bem como evangelismos e assistência comunitária.
está completando a igreja querida aí que começou na minha casa. Sou muito grata ao meu Jesus, que é a bondade dele, a misericórdia do Senhor, que essa igreja está cada dia mais bonita, mais bem, mais grande, graças a Deus. Jesus é muito maravilhoso, ele não falha com as promessas. Nós somos frágeis, mas ele não é. Ele é forte na nossa vida, graças a Deus. Por isso estamos alegres, estamos com saudade dessa igreja. Uma hora nós vamos lá, se Deus quiser. Deus quer. Sabemos que Deus é bom e maravilhoso, Deus vai me dar o privilégio de ir lá. Num culto com a Tianinha, Isaías, o Tilo. Estou aqui muito feliz na casa da Tiana. Um abraço para toda a igreja aí que eu amo aí, tá? Que Deus abençoe ricamente. Isso é um privilégio muito grande que a gente sente no coração, saber que Deus é maravilhoso, não falha com as promessas, né? Vamos continuar ficando firme, esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muito logo Ele vem, porque as promessas estão se cumprindo tudo, né? Por isso temos que ficar firme cada dia mais. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, Igreja Assembleia de Deus Pirineus, é com muita alegria e satisfação que vamos falar um pouco sobre a Igreja Assembleia de Deus Vila Pirineus. No início nós começamos a fazer alguns cultos ali, né? E alguns irmãos que tinham por ali, que era muito pouquinho, e depois então a congregar num salão, que era uma casinha de madeira, e dali então passou a ser a igreja. Mas antes disso, nós começamos ali, quando começamos mesmo foi liberado pela Vila Santo Antônio, que era o tempo do pastor Antônio de Oliveira, né? Nós estávamos com 18 irmãos, né? E começamos a trabalhar ali, dirigindo os cultos, né? Os irmãos muito animados, trabalhando, né? E foi crescendo, graças a Deus, Deus abençoou e a igreja foi crescendo. As pessoas começaram a vir para a igreja, foram aceitando Jesus. A igreja trabalhava de uma maneira que fazia culto ao ar livre. Quando convidava a igreja, ia em peso para fazer culto ao ar livre. E muitos irmãos ali, pessoas que estavam afastados da igreja, voltaram para a igreja, outros aceitaram Jesus, e que hoje ainda tem uma grande parte deles aqui. E daí era a casinha de madeira ali, uma casinha toda simples, né? Aí um dia a gente pensou em fazer um muro lá atrás da igreja para dar mais uma segurança. E quando estava fazendo o muro lá, o irmão falou assim, e por que nós não já tocamos isso aqui e já vamos fazer uma igreja aqui? Que foi o diácono João Lemes, né? Eu falei, olha, irmão, se vocês não me largarem sozinho, prometerem não me largarem sozinho, eu vou falar com o pastor Antônio de Oliveira. Se ele liberar, nós vamos fazer. Ele disse, não, nós vamos fazer, vamos em frente, né? Vamos em frente. E daí eu fui lá, falei com o pastor Antônio de Oliveira, ele liberou, e nós começamos então, daí fomos trabalhando, foi indo. Tinha dia que nós tínhamos 16 pessoas trabalhando, imagina só, 16 pessoas trabalhando ali na obra, né? Era uma igrejinha, foi uma igreja pequena, porque o terreno é pequeno, dá para fazer uma igreja maior, mas para quem começou ali com 18 pessoas, era uma obra grande, uma obra boa, né? Graças a Deus, né? Então nós concluímos a construção daquela igreja. Os irmãos não abandonaram, foi do começo até o fim. Outros irmãos que estavam junto, como saudosa memória José Francelino, um homem que trabalhou muito ali na obra de Deus, né? Um homem muito esforçado, que foi uma bênção na obra de Deus, né? E outros como o cooperador irmão Nicodemos, que já é de saudosa memória também. E graças a Deus, então, a obra foi concluída e foi uma bênção. Algumas experiências a gente tem ali, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, o que Deus faz, né?
Certo dia nós estávamos num culto lá, ainda era a igrejinha de madeira, né? Nós estávamos num culto muito abençoado, mas muito abençoado mesmo. De repente alguém jogou uma pedra em cima da igreja, né? E o telhado era de Eternite, 4 milímetros, e a pedra varou para baixo e caiu assim no forro. O forro era meio caído assim, que é o meio do forro, vi que foi lá do ladinho onde estavam as irmãs, que era o coral, né? Estava o coral ali, né? E daí, aquele susto ali e tal, mas naquele momento eu lembro que eu levantei, e disse, irmão, vamos orar e entregar essa pessoa nas mãos de Deus. E a igreja levantou assim, nós oramos, foi um fervor, foi uma benção, né? Vamos entregar nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus, né? Porque o crente ele não entrega nas mãos do diabo, entrega nas mãos de Deus, né? E Deus toma conta e faz o que ele quiser. E dali eu não lembro bem se foi dali se foi um tempinho ali, igual essa pessoa veio para a igreja e aceitou Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. Hoje ele é pastor de igreja, né? Se eu não me engano está pastoreando ali o Chapinhal, o Ismael está ali, pastoreando a igreja. Então são experiências que a gente tem. Muitas pessoas aceitaram Jesus ali, ó, e a obra continuou. Então, nós, até hoje, nós somos muito felizes com isso, porque Deus abençoou maravilhosamente. Foi concluída a construção da igreja, com os irmãos, com aquele esforço. Os irmãos eram uma benção para fazer a obra, para trabalhar na obra, né? E então foi uma benção. Graças a Deus, Deus abençoou maravilhosamente. E a gente, todo o tempo que a gente ficou ali na congregação, junto com os irmãos, a gente só tem bênção mesmo para contar, só bênção para contar mesmo. E Deus abençoou maravilhosamente, a igreja cresceu, que foi uma bênção, né? E se eu não me engano, quando eu entreguei a igreja, tinha aproximadamente umas 100 pessoas. Eram umas 100 pessoas que tinha, aproximadamente, né? Então Deus abençoou maravilhosamente o trabalho na Assembleia de Deus ali em Vilas Pirineus. Então só isso que eu venho a contar, a falar, né? E Deus continuou abençoando, veio outros pastores que assumiram ali e até hoje continua uma benção. A Igreja Assembleia de Deus Vilas Pirineus é referência em lugares que a gente vai, a gente fala e ouve outros falar, a igreja é uma benção. Ali ainda tem vários irmãos ali que começaram ali, continuam até hoje, continuam animados. Eu sou muito feliz com isso, sou muito agradecido todo o tempo. Quando eu lembro a Igreja Assembleia de Deus Pirineus, eu fico feliz e contente. Só tenho que dizer que foi uma benção e continua sendo uma benção. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, Congregação de Pirineus, é com imensa satisfação que eu posso trazer algumas informações desde o início desta amada e querida congregação. Lembramos nós que nós tivemos início aqui nesta congregação no 1º de novembro de 1993. Aqui nós começamos quando nós adquirimos um terreno aqui da mão do irmão José e irmã Maria Duartes e na direção do irmão Francisco Alencar, que se doou para fazer esta obra aqui. E assim nós podemos hoje dizer assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Hoje nós temos o prazer de saber que aqui neste lugar Deus já operou muitos milagres e maravilhas. Deus aqui já salvou muitas almas, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu tive o prazer e a felicidade de dar aqui os primeiros passos nessa igreja, onde nós adquirimos o terreno, compramos esse terreno, depois construindo, e depois de 5 anos que nós tínhamos dado início dessa obra aqui, eu voltei a pastorear essa igreja. E durante 3 anos e meio,
eu pastoreei esta congregação. Tempo que foi de muita valia no meu ministério. O que eu vivi aqui me traz muita lembrança e muita saudade. Lembro que nós tínhamos culto todos os dias. E eu resolvi um dia dar folga para os irmãos do Pirineus. Uma quinta-feira eu anunciei que não teria culto aqui. E aí, quando foi na quinta-feira, eu vim na congregação para fazer uns afazeres particulares. Encontrei a caravana de irmãos que ia indo para a Vila Pluma. E eu parei e perguntei para eles, vocês não estão de folga? E eles me responderam, nós não podemos ficar sem culto, pastor. Nós queremos culto todos os dias. Naquela época foi uma época muito boa. Lembro muito que João Lemes veio para Cristo aqui nessa igreja. Logo se tornou líder da mocidade. Ele é o nosso líder da mocidade. E não posso esquecer que eles e aquela mocidade era uma benção. Todos os cultos de ensino, culto, eles estavam conosco. Irmãos, vocês estão de parabéns. Hoje na direção do pastor Alex. Irmãos, vocês estão de parabéns. Porque esta igreja, podemos dizer, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Parabéns, Pirineus. Parabéns, Reginaldo. Parabéns, João Lemos, pelo trabalho de vocês aqui. Que Deus abençoe. Amados irmãos, a paz do Senhor, minha palavra é de gratidão pelo 31º aniversário da nossa congregação AD Pirineus, juntamente com a Escola Bíblica Dominical, tendo como tema 2 Timóteo 3,17, que diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvamos a Deus por essa festividade. Sou muito grato a Deus por me permitir ser o 9º dirigente dessa congregação, que por 31 anos vem aí desempenhando o seu papel, conforme o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade de juntos agradecermos a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. IEADSE, rumo ao centenário.